Bom dia, senhores vereadores, bom dia àqueles que nos acompanham, seja nesta casa ou nas suas casas, através das redes sociais. Estamos aqui neste momento, iniciando a audiência a audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, a qual é presidida pela vereadora Elisete Baldez, que tem a palavra neste momento para conduzir. Lhe passo a palavra, vereadora Elisete, para conduzir a audiência da sua comissão. Bom dia a todos, senhores vereadores presentes, o executivo e as pessoas que nos assistem pela internet, aos funcionários. Convido o executivo para compor a mesa aqui. Leitura do edital de convocação da audiência pública. Edital de convocação para audiência pública, para demonstração e avaliação do cumprimento do anexo de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020. A presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado e o presidente da Câmara, com o fulcro no parágrafo 4 do artigo 9 e artigo 48 da Lei Complementar do número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. E no número do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, tornam pública que farão realizar audiência pública para a demonstração e avaliação do demonstrativo simplificado do relatório, resumido da execução orçamentária referente ao sexto bimestre de 2020, bem como o demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal, referente ao terceiro quadrimestre de 2020, do dia 8 de fevereiro de 2021, segunda-feira, às 11 horas, no plenário Walter Azambuja, Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado, Rua Humaitá, 424. Oportunidade que convida a população em geral, representantes de entidades governamentais, classistas, sindicais, setores comunitárias e outras devidantes instituições. A participar e representativamente assistirem à transmissão via internet. As entidades ou cidadãos que desejarem se pronunciar sobre o assunto em questão poderão participar em tempo real, através do Facebook da Câmara ou através do e-mail. cvpm.pm@hotmail.com ou pelo telefone 53 3248 1527. A partir da publicação desse edital, tais medidas estão embasadas na resolução no 4 de 2020. Registramos que está liberado o acesso do público, respeitando os limites
de distanciamento, sendo permitido o acesso de 20 pessoas no plenário Walter Azambujo. Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2021. Fabrício Alves Costa, presidente da Câmara Municipal. Elisete Baldez Peraça, presidente da Comissão de Orçamento Financeiro e de Contas. Passo a palavra à coordenadora Cristiane dos Santos, representante do Poder Executivo Municipal. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. É com muita alegria que eu digo senhoras vereadoras, porque eu não me lembro há quanto tempo a gente não tinha mulheres aqui dentro. E hoje nós temos 3. E eu estou muito feliz também por ver os 9 vereadores aqui. Eu entrei na contabilidade do município em agosto de 2012 e é a segunda vez que eu vejo os 9 vereadores. Fico muito feliz, feliz mesmo, que a gente sente que os vereadores estão vendo que é importante estarem aqui. Mas então vamos ao que interessa, tratar sobre o terceiro quadrimestre de 2020, também dando um bom dia a quem nos assiste aqui da casa ou das suas casas através das redes sociais. Eu vou tentar explicar de uma maneira um pouco mais sintética, até porque nós temos vários vereadores novos, né, e daqui a pouco olham esses relatórios e não entendem exatamente o que quer dizer, até porque a linguagem é contábil. Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível os tópicos principais. Tá? Previsão inicial de receita é o que se almejava arrecadar no ano de 2020. A nossa previsão era de 50.250.000. Nós realizamos 50.852.000, ou seja, em torno de 602.000 a mais do que se almejava. Mesmo sendo um ano bem difícil com as questões da pandemia, em que muitas pessoas tiveram dificuldades, o município também enfrentou dificuldades, nós tivemos bastante arrecadações significativas na área da saúde para enfrentamento da pandemia, e isso nos ajudou a elevar a nossa receita. Despesas empenhadas, tá? Aqui nós estamos falando das despesas do município. Tem todo o processo de empenho, liquidação e pagamento, tá? A despesa está apta para ser liquidada a partir do momento que se tem a nota fiscal, que se tem a certeza que aquela mercadoria foi entregue ou que aquele serviço foi prestado. Então, isso está apto para se haver liquidação, tá? Então, o total de despesas empenhadas, digamos que foram os gastos do município no ano de 2020, 49.261.881,07. Dessas foram liquidadas 48.279.042,17. E desse total foi pago 46.035.132,26. Superávit orçamentário. Daí o pessoal vai se perguntar, mas como assim? O município tem um monte de dívida, da onde superávit? O cálculo do superávit do final de ano é dado exatamente pelo total de despesas empenhadas menos as receitas realizadas, tá? Então, por isso, aquele superávit de 1.590.000. É em relação ao exercício, tá? Restos a pagar. Quando a gente fala aqui em restos a pagar, como nós estamos no relatório que vai de janeiro a dezembro de 2020, nós estamos falando de dívidas, tá, que são de 2019 para trás. São os restos, tá? De 2019 para trás, não inclui o que ficou no ano de 2020 para 2021 de restos. A gente está falando de 2019 para trás, tá? Restos a pagar processados. Existem os processados e os não processados. A diferença está que os restos processados são aqueles empenhos que foram empenhados e liquidados. Os não processados são os não liquidados, eles estão apenas empenhados. Então, no começo do exercício de 2020, o Poder Executivo tinha uma inscrição de 6.189.000 de restos processados. Desses foram cancelados 1.056.000, foram pagos até o final do ano 3.787.000, restando um saldo de 1.345.000. Dos restos não processados, Poder Executivo, 3.879.000, cancelou 1.676.000, pagou 649, ficando um saldo de 1.553. Total, tá? Entre processados e não processados, o município começou o ano com 10.068.000 e encerrou o ano com 2.898.000. Repetindo, de 2019 para trás.
Não inclui-se aqui, tá, o que ficou de 2020 para 2021. E o Poder Legislativo não inscreveu dívidas. Pessoal, ali quando a gente cita cancelamento de empenhos, tá, os empenhos são cancelados à medida em que se verificou, por exemplo, a não execução do serviço, porque tem muitos empenhos que são por estimativa. Por exemplo, os combustíveis. Se faz um empenho bem grande, digamos, se estimando quanto vai se gastar ao longo do ano, chegou ao final do ano, não se usou, se cancela o saldo. Ou daqui a pouco se fez um empenho global, a questão de licitação, seja lá de medicamento, de merenda escolar. Se não se executou tudo, chega no final do ano ou na virada do ano seguinte, se anula o saldo do empenho, se cancela o saldo do empenho. Tá? Por isso essa quantidade de cancelamentos. E caso alguém venha perguntar, que provavelmente essa pergunta vai acontecer aqui, tá? Do total de restos a pagar, ele não fica explícito, ele fica implícito. Tá? Se quisesse saber exatamente quanto que o município começou o ano de 2021 de dívidas. Tá? Então, tem que se pegar ali em cima, ó, o total das despesas empenhadas, tá? Tirar ali o total das despesas pagas, aí ele vai dar um saldinho e vai somar com aqueles 2.898.000 lá do fundo, para chegar a dizer que nós começamos o ano de 2021 com 6.125.000 de restos. Tá? Total de restos a pagar do município, quando nós começamos o ano em 1º de janeiro de 2021, foi 6.125.000. Em relação aos índices, tá? Que inclusive foi questionado pela presidente da comissão de orçamento, mas esse questionamento chegou na minha mão hoje, faltando 1 minuto para as 10 da manhã. Por isso que ele não foi respondido anteriormente, que se tratava dos índices, tá? Então, agora, nesse momento, a gente vai detalhar os índices. Uma coisa que eu sempre costumo falar em todas as audiências públicas, nós temos mais de uma base de cálculo para gastos com educação, que é o MDE, com saúde, que é o ASPS, e com pessoal. Tá? Esse relatório que a gente protocolou aqui, o demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária, ele é prestado para a Secretaria do Tesouro Nacional e ele tem uma base de cálculo. O que a gente presta para o Tribunal de Contas do Estado, que é o PAD, que quem vem nos cobrar é o Tribunal de Contas, ele tem uma base de cálculo diferente. Não sou eu que invento, não é a Raquel, minha colega, não é o Claudio Omar, secretário, é tudo automático do sistema, então as bases de cálculo são diferentes, por isso os índices são diferentes. Mas nós, município, temos que nos basear pelo Tribunal de Contas do Estado, porque se algum índice não foi atingido, quem vai nos cobrar vai ser o Tribunal de Contas. Tá? Então, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, que foi o relatório protocolado com vocês, 27,82% com educação, sendo que é obrigatório a gente gastar 25%. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, o valor foi um pouco maior, nós chegamos a 30,70%. Também foi questionado ali pela vereadora Elisete, no ofício dela, sobre o Fundeb, por que passar de 100%? É bem sabido de quem está sempre ouvindo as reclamações das dívidas do município, que o que a gente arrecada de Fundeb não é suficiente para cobrir os gastos. Tá? O que arrecada de Fundeb, a gente poderia pagar salário de professor, poderia fazer reforma em escolas, poderia fazer N coisas. Mas o que a gente arrecada nem é suficiente para pagar o salário dos professores. Por isso que fica um pouco mais de 100%. E por isso que os municípios estão se escabelando, né, se escabelaram ano passado e talvez se escabelem um pouco esse ano, para atingir os 25% com educação, e a gente super tranquilo, passou do limite mínimo. Isso porque a gente tem que estar pagando com os recursos livres, aí a gente usa o MDE para a parte que não é suficiente do Fundeb, a gente não usa o livre, a gente usa MDE, saúde, educação, educação. Então a gente tira do MDE para completar, digamos assim, o que está faltando do Fundeb. Por isso que a gente atingiu tranquilamente os gastos com MDE, tá? E por isso que o Fundeb passa de 100%, ele não é suficiente. Já em relação aos gastos com saúde, nós não atingimos os 15% mínimos obrigatórios, tá? Segundo o relatório da Secretaria do Tesouro Nacional, 13,8%, o Tribunal de Contas do Estado menor um pouco, 12,39%. Daí vem a pergunta, o que vai acontecer? Nós ainda não sabemos,
No final do ano, a gente ainda participou de um curso online, eu e a Raquel, e teve mais de um município que questionou isso, sobre a saúde, sobre a educação, na verdade. E quem fez o questionamento da saúde fomos nós, porque a gente, né, sentia que estava com essa dificuldade. O secretário da Saúde tinha noção disso, nós vivíamos avisando, né, que o índice estava longe de ser atingido, mas a gente não sabe o que vai acontecer, porque daqui a pouco, assim, pode que os órgãos superiores tenham uma compreensão da situação que os municípios vivem. Para a educação, quem não conseguiu atingir é porque, né, fechou a escola, não gastou com merenda, não gastou com transporte, aí não atingiu. E para a saúde, como nós recebemos muito financeiro para enfrentamento da pandemia, né, acabou se gastando bastante nisso. Lá no começo do ano, logo da pandemia, nós recebemos valores significativos. Teve mais de 1.417.000 que entrou para recurso livre, que nos ajudou para pagamento de folha, tá? E ali na saúde, ele entrou em torno de 140 mil, mais ou menos, que nós também usamos para pagamento de pessoal, porque foi um recurso que veio para uso livre dos municípios. Como a gente estava numa situação financeira nem um pouco bonita, a gente usou para pagar pessoal. Então, quer dizer, a partir do momento que a gente pagou pessoal com esse recurso vinculado, se gastou um pouco menos em ASPES. Então, daqui a pouco, pode que os órgãos competentes compreendam isso, que os municípios receberam recursos vinculados e gastaram esses recursos vinculados. Até o presente momento, a gente tem isso, gastamos 12,39%, né, e não sabemos o que vai acontecer futuramente, ficamos... Cristiane, eu queria fazer uma pergunta assim, esse recurso vinculado é os recursos do Covid, né? Isso, os recursos do Covid. Até agora de manhã a gente fez um levantamentozinho no rapidão de tudo que nós tínhamos recebido, tá? Só da saúde nós recebemos 1.362.000 para enfrentamento da Covid. Recurso da assistência social, 139 mil. Da educação, que foi da lei Aldir Blanc, né, que é considerado ali dentro da educação por causa da cultura, que a nossa Secretaria de Cultura, a gente tem vínculo, né, educação e cultura, por isso que a gente colocou ali na educação, mas foi em relação ao Aldir Blanc, 101.508, e de recurso livre 1.417. Então, só para enfrentamento da pandemia, o município recebeu 3.021.000. E quanto que tem ainda desse dinheiro? Ainda tem um resíduo? Olha, vereador, eu não cheguei a trazer esse levantamento. Mas isso a gente consegue bem tranquilamente até por telefone. Eu só preciso ter acesso ao meu computador para ter esses valores. Mas nós ainda temos um bom pouco deste valor. Não dos recursos livres, claro. Né? A assistência social também era projetos que se fazia. Mas dentro dos da saúde nós ainda temos valores. Eles entraram todos em portarias separadas. Inclusive a Carolina, eu acho, né? A enfermeira. Não tinha certeza se era Carolina ou Caroline. A Carolina, ela tem... tudo direitinho, o que pode com cada portaria, que não é simplesmente assim, entrou recurso de Covid, vamos pagar salário, fazer acontecer. Cada portaria é determinada para uma coisa, por isso que a gente cria até as contas contábeis separadinhas para não se misturar dinheiro. Cada uma pode uma coisa diferente, mas ainda tem saldos razoavelmente significativos para enfrentamento da pandemia. Continuando então, falando sobre os índices, tá? Índices de gasto com pessoal. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, nós chegamos a 45,96%. Segundo o PAD, tá, Tribunal de Contas, 48,93%. Base de cálculos também diferente. E aqui eu já cabe dizer, tá, nós poderíamos gastar até 51,3%. Nós estamos em 48,93%. E nós adicionamos manualmente, tá, os gastos referidos a terceirizações e RPAs. As terceirizações e as RPAs não são empenhadas nas naturezas de despesa de folha, que é onde o PAD pega automático. São em naturezas de despesas diferentes, mas o Tribunal de Contas, ele analisa não só de Pinheiro Machado, mas de todos os outros municípios, e eles entendem que essas terceirizadas estão fazendo o trabalho de pessoal. Então, eles adicionam. Por que a gente vai deixar eles adicionarem se a gente já pode fazer esse trabalho e mostrar, não, eu sei que isso é despesa com pessoal. Então, nós adicionamos manualmente as terceirizadas e as RPAs e deduzimos as despesas oriundas de rescisões salariais. Tá? Então, aqui nesses 48,93% do Tribunal de Contas, nós já estamos adicionando as RPAs, que totalizaram o ano passado
405 mil reais em RPAs, tá? E 715 mil em terceirizações na área da saúde. Isso fica bem claro, né, no relatório completo lá no RVE, que fica aberto para todo mundo no Tribunal de Contas, a partir do momento que a gente envia, qualquer pessoa que tem acesso à internet tem acesso a esse relatório de qualquer município, tá? Ele é público e isso está detalhadinho ali. Também é bem importante a gente dizer, que não está nos relatórios, mas é importante a gente trazer, sobre o déficit financeiro dentro do RPPS, que é um dos nossos maiores problemas hoje, que a gente tem que dar aportes financeiros mensais para ser possível fazer o pagamento dos colegas que são aposentados ou pensionistas. Então, a título de curiosidade, porque a gente está tratando de 2020, mas é importante porque é um dado bem complexo e que já vem de anos atrás. Em 2017, nós fizemos aporte de 79 mil reais. Tiramos do livro do município para colocar na RPPS. Em 2018, já foi 5.970.000. 2019, 7.391.000. E 2020 foi 8.206.000. Isso porque, no final do ano, nós recebemos uma compensação previdenciária de 1.835.000. Se não fosse essa compensação previdenciária, nós não teríamos encerrado com o salário praticamente em dia, né? E teria sido um aporte talvez maior, ou não, porque não ia ter de onde tirar. Então, até 31 de dezembro de 2020, nós já tínhamos aportado no RPPS 21.647.000. É muito dinheiro. E esse ano, né, até hoje de manhã, eu verifiquei esse dado, este ano nós já colocamos 632.000 no fundo. Então, é muita falta de dinheiro, é bem complicada a situação do nosso fundo. Então, quer dizer, esses 21 milhões até o final do ano passado poderiam ter sido investidos em N coisas. Mas a gente precisa pagar os nossos colegas, é direito deles receberem os seus vencimentos, mas a situação do nosso fundo Cristiano, eu bem queria complicada. te fazer uma pergunta. Tem alguma previsão de receita dessa compensação previdenciária ainda para esse ano ou não? Olha, sinceramente, eu desconheço, mas até onde a gente sabe, né, os colegas estão trabalhando em torno disso, né, para ver se essa compensação vai continuar vindo, porque se ela continuar vindo mensalmente, ela já nos dá uma boa ajuda, né? Eu acho que era o que eu tinha no momento para explanar, fico aguardando as perguntas dos senhores vereadores ou maiores esclarecimentos, caso eu não tenha sido clara em algum momento. Obrigado, Cristiane. Eu passo a palavra para o secretário da Fazenda. Bom dia a todos. Alô. Agora foi. Bom dia a todos presentes nessa bancada. Alguns já me conhecem, né? Praticamente todos já me conhecem. Eu estou fazendo parte da frente da pasta da Secretaria da Fazenda, né? Assumindo agora em 4 de janeiro agora desse ano. O que eu tenho para deixar registrado aqui, dando os cumprimentos à minha colega, que também é da área contábil, né? É o alinhamento da Secretaria da Fazenda junto à contabilidade. E isso é um passo muito interessante. Comecei em janeiro já tendo um planejamento, né? Não sei se havia antes, né? Um tipo de planejamento, tanto de receita mensal ou quanto de despesa mensal. Para a gente poder ter noção, saber por onde anda, já falando português mais claro, a gente tem que trabalhar em cima disso. Estou tendo, nesse momento, um suporte muito interessante do setor contábil e do setor de controle interno, que é o Frank, que atende essa parte. Sem esse alinhamento do secretário junto a esses setores, contábil e controle interno, a gente não tem como se planejar para poder fazer um bom trabalho, certo? Há dificuldades. Eu não imaginava, quando do aceite do convite, né, que houvesse tanta pendência, né, junto ao setor público. É complicado. A gente que vem do setor privado, a gente tem uma outra ideia.
né? Porque o setor privado, tu tem como buscar recurso, entende? Fazendo capital de giro. Quanto o setor público, tu só conta com aquilo que vem de verba. E aí requer uma atenção muito especial quanto a gastos para frente. Tem que tomar um cuidado muito grande quanto a isso. E aonde a gente dá prioridade numa situação dessa? É a folha de pagamento. Entendeu? A nossa ideia, desde o primeiro dia, é trabalhar em cima. Manter-se a folha de pagamento em dia, certo? E partir para as despesas fixas, né? Que a gente depende de contrato, enfim. E assim mesmo, ainda tem a questão de restos a pagar. O que acontece? Quando eu assumi, eu já comecei a entrar em contato com essas pessoas, principalmente que há contratos, né? E que ficou pagamentos para trás, já tentando negociar para a gente não sofrer lá na frente. Sofrer de que forma? A gente ficar sem esse tipo de serviço, né? Que são essenciais para o município. Tá? Então, deixo aqui, né? Fico também à disposição de vocês, tanto por telefone, quanto por e-mail, quanto presencial. Qualquer situação que venha a contribuir a algo positivo para o município, certo? Não sou conhecedor total da parte pública, né? Isso está sendo um desafio para mim, vindo do lado privado, mas eu estou me inteirando todos os dias e principalmente tendo apoio e suporte da parte contábil e da parte do controle interno, certo? E a gente sempre deixa frisado que a gente tem um cuidado muito grande em tomar a decisão, em fazer qualquer pagamento ou gerar qualquer despesa sem suporte do setor jurídico e setor contábil, enfim, setor financeiro em geral, para que não haja nenhum desconforto lá na frente. Tá? Obrigado. Obrigado, secretário da Fazenda, Cláudio Omar. Eu coloco a palavra à disposição dos vereadores presentes para que façam uso dos questionamentos. Por ordem de bancada, PP, Cássio Câmara Garcia. Bom dia a todos, que nós não tínhamos se encontrado antes nas comissões, em especial ao Cláudio e à Cris. Cris e Cláudio, esses restos a pagar, empenhados e não liquidados do exercício de 982 mil, ele se refere só ao ano de 2020 ou é o que ficou de toda a gestão? Onde tu fala esses 982 mil? Restos a pagar, empenhados e não liquidados no exercício. Em qual parte do relatório tu... Na última folha, Cris. Só para nós saber se esse é referente a só esse ano de 2020, ou o que ficou de restos a pagar da gestão? Eu não estou achando qual é o ponto do relatório que... A última folha. Ah, tá, do outro relatório aqui. Ah, não, tá. É só de 2019 para trás, né? Está falando em restos a pagar. Isso. Tá, não. Esse valor de 982 mil é o que ficou montando? Não. O total que ficou de restos a pagar é o que eu tinha trazido separadamente, porque aqui não sai, tá? É 6.125.000. Deixa eu achar minha folhinha aqui. 6.125.000 é o total de restos a pagar do exercício. É o total. Dívida que total a gente começou em 1º de janeiro de 2021. 6.125.000. É o que ficou para trás para pagamento. Exatamente. Na primeira página do outro relatório ali, onde fala 2.898.000, é de 2019 para trás. Tá? Então, o total que a gente começou esse ano, tá?
que encerrou em 31 de dezembro de 2020, 6.125.000. Cris, e nesses 6 milhões está incluído assim, fornecedores? O que é mais para nós? Fornecedores, tá? Inclusive, assim, ó, a despesa com vale alimentação, que a gente não tem recebido há anos, mas está sendo empenhada. Está nessa dívida. Tá nessa dívida. Tá? Despesa com vale alimentação e fornecedores diversos. Tá? Se precisar de um relatório preciso, tá? A gente consegue... Ele tem 21 páginas, o relatório completo. Quem são os fornecedores, o valor de cada empenho, o ano do empenho, data do empenho, tudo detalhadamente. Eu fiz essa pergunta porque muitas vezes a gente é cobrado, principalmente iluminação pública. E nós sabemos, se tiver uma licitação vigente e tem uma pendenga, né, ele primeiro, o município não pode passar fora daquela licitação, comprar paralelo, porque ele tem uma licitação vigente, então ele tem que primeiro pagar o fornecedor, para depois adquirir novamente material. Então, para ficar... Isso inclusive está previsto no nosso decreto de cronograma de desembolso mensal, né, de se fazer o pagamento de despesas anteriores, né, não deixar de pagar os credores que virem a nos cobrar, mas desde que isso não atrapalhe, digamos assim, o andamento do exercício, não atrapalhe folha de pagamento, não atrapalhe as despesas, né, pro andamento do ano, água, luz, telefone, tá? Isso está contemplado de se pagar os fornecedores que estão em atraso, desde que não comprometa o andamento do exercício vigente. Vai ter que ser uma ginástica boa, Cláudio Cris, porque não é fácil. Com esse passivo aí para não parar a máquina, seria isso as minhas dúvidas, Cris. A coisa é complicada, mas assim, ó, parando para pensar que no exercício de 2020 nós começamos com 10 milhões e 68, e este ano nós vamos começar com 6 milhões e 125, então a gente já conseguiu dar uma respiradinha. E só para encerrar minha fala, Cris e Cláudio, o que se trabalha com a Receita para esse ano? Porque a gente sabe que o ano passado foi a pandemia e o reflexo é sempre um ano depois. Se trabalha com o mesmo valor, em torno de 50 milhões, ou infelizmente a menos? Um pouquinho a mais. Se trabalha um pouquinho a mais e, né, oremos para que a gente consiga atingir. Até te peço desculpas por ter custado a entender a tua pergunta, mas eu acho que foi respondido, né? Sim, satisfeito. Obrigado. Bom, seria eu agora, né, a perguntar. Eu queria te perguntar, assim, os gastos com óleo de combustível de ônibus, esse ano não teve aula, né? Ou esse ano teve menos gasto com combustível. Isso. E aí eu queria ver se não tinha como botar essa verba que seria da educação, né? Não teria como passar para, no caso, para o parque rodoviário, para manutenção de estrada e ruas? Não. Assim, ó, os recursos, quando eles são de determinada secretaria, eles são daquela secretaria, né? Então, se não foi usado ao longo do ano para aquele fim, ou o dinheiro fica parado na conta, ou ele é usado para a própria secretaria. Na Secretaria de Educação aconteceu o seguinte: o secretário da pasta estava aguardando para ver se as aulas iam voltar ou não iam, porque a gente não sabia, se falou inúmeras coisas. Então, digamos que ele segurou o dinheiro, né, que ao longo do ano é usado para transporte escolar, e no final do ano ele acabou utilizando para bastante obras nas escolas. Então, é bem aquilo ali. A prioridade é o transporte escolar. Como não houve o transporte escolar, se usou aquele recurso para fazer algumas pequenas reformas. Mas, se não, o recurso fica parado na conta e não pode ser utilizado para outros fins. Não, eu só fiz a pergunta porque muitas pessoas fazem esse questionamento para a gente, né? Sim, poxa, claro. Os ônibus estão parados e as estradas estão assim, e por que não usam o combustível? Por isso eu fiz a pergunta para ficar esclarecido. Claro. Não, entendi, mas aí esse recurso, infelizmente ele não pode ser eu sei, mas é só para esclarecer mesmo as pessoas, né? Que fazem as perguntas, que a gente responde, mas sempre é bom ser respondido por quem trabalha no setor. Com certeza. Obrigado, Cris. Aí eu passo a palavra para a PDT, professora Magda. Tem o Vilcinho, mas não está aqui o Vilcinho. Tá, não, passo a palavra para ti, Vilcinho. Quero cumprimentar o secretário, a Cris, os demais vereadores. Não, eu só tinha uma dúvida, era a respeito dos gastos a pagar, mas já explicou bem para o Cássio, eu já entendi. Essa era a minha dúvida que eu ia perguntar. 6 milhões e 125. Sim, 6 milhões e 125. Era isso aí, obrigado, já sucesso para ti, Claudio Omar. Sucesso para a Cris aí. Obrigada.
Que a batalha é longa, mas vai dar tudo certo. É difícil, mas com união e com força vai dar certo. Obrigado. Agora sim, a Magda, teu nome não estava aqui, sim. PDT, professora Magda Mara Pinto Afonso. Cumprimento a Cris e o Cláudio, porque nós já estávamos reunidos aqui, e aqueles que nos assistem, que estão assistindo. Eu parabenizo vocês pelo trabalho, e eu, como pouca entendedora da parte contábil por enquanto, me contemplou a explicação de vocês, e eu agradeço. Eu parabenizo pelo trabalho. Obrigada. PSDB, Renato Rodrigues. Eu cumprimento a Cris, o Cláudio. Eu estava olhando aqui o índice da folha de despesa com pessoal, de 48 a 54. Hoje a nossa cidade está suja, por nós não ter funcionário disponível para fazer limpeza. Com esse índice de folha de pagamentos, não tenho condições de fazer concurso público? Sim, se tem condições sim de fazer concurso público, e a gente tem um déficit muito grande de pessoal hoje, né? Sim. Tanto para professores quanto para o administrativo, tem bastante gente faltando para trabalhar. Então era bem interessante, porque o concurso público, a gente vai estar colocando colegas que vão estar trabalhando ali, né, diferente de cargos em comissão, nada contra, tá? Com todo o respeito aos colegas que são comissionados, que a gente tem colegas que fazem trabalhos maravilhosos, mas o problema é que no final de 4 anos aqueles bons colegas acabam saindo, aí entram outros colegas até aquelas pessoas, né, se adaptarem. Então tem setores que é assim, ó, é imprescindível se ter pessoas do cargo. Hoje tem setores sem pessoas do cargo, então é bem complicado, e essas pessoas iam estar contribuindo para o nosso fundo, iam estar ajudando no nosso índice, né? Ao longo do ano se contrata bastante professores, se tem essa função das terceirizadas também para poder dar suporte de pessoal. Então, se todas essas pessoas tivessem como efetivas, elas iriam estar contribuindo com o nosso fundo, né? Seria bem importante, e hoje sim, com esse índice, seria possível se fazer concurso público. Essa é a minha pergunta. Obrigado. MDB, Mário Tadeu dos Santos. Não está aqui. Desculpa, Fábio, teu nome não está. Eu estava indo por a hora e está escrito aqui. Não tem Fábio. problema, não tem problema, Elisete. Não, na verdade, eu queria parabenizar a Cris e o Cláudio Mar pela presença de vocês aqui, 2 pessoas que eu tenho um carinho muito grande, adoro vocês. E, assim, como é importante essa linguagem não técnica para nós, que não entendemos dessa parte contábil, fica interessante quando vocês usam uma linguagem mais popular para nós podermos entender essas questões. E, como a Elisete fala, as pessoas nos cobram muito e às vezes a gente não sabe como responder, né, para as pessoas, por que falta dinheiro para fazer limpeza na cidade, por que não tem dinheiro às vezes para fazer um patrulhamento numa rua, por que falta dinheiro para uma iluminação pública, e às vezes a gente não entende, né, que, por exemplo, tu não consegue pegar um dinheiro que está sobrando lá na educação e jogar na Secretaria de Obras, porque são secretarias diferentes, né, são recursos que estão lá para serem gastos lá, né, então não pode ser usado em outra secretaria. Mas, assim, com a aproximação da nossa data base, da nossa reposição salarial do funcionalismo, eu queria te fazer, na verdade, uma primeira pergunta, né? Esse índice de reposição que vai ser dado agora, não sei qual é o percentual que vai ser dado, ele pode chegar a quanto, Cris, na nossa reposição do funcionalismo? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu queria fazer assim, no sentido de: pode ser utilizado esse recurso do Covid para equipamentos no serviço de fisioterapia, por exemplo, para equipar, colocar mais equipamentos lá no serviço de fisioterapia? Pode ser utilizado o recurso do Covid ou não? Bom, vereador Fábio, respondendo à primeira pergunta, quanto ao nosso índice, eu não sei se vai haver, tá? Sinceramente, não chegou até mim isso, tá? Não sei se haver essa reposição. Caso haja, não sei em que percentual ela seria,
né, quando chegar o projeto nas nossas mãos, que às vezes ele não chega, né, quando a gente tiver conhecimento, a gente tem que fazer um impacto orçamentário financeiro para ver o quanto isso impactaria, para ver se chegaria aos 51,3%, né? Mas eu acredito que não. Eu acredito que essa revisão seja razoavelmente pequena e que não vá impactar a ponto da gente passar do limite mínimo, no caso, né, 51,3%, que o máximo seria 54%. Acho que seria bem tranquilo, é que depende de chegar até nós, né, o percentual para a gente poder efetuar o possível cálculo. Quanto à compra de equipamentos para fisioterapia com recursos da Covid, até onde se sabe, não. Pode comprar materiais, não equipamentos. Pode-se usar para custeio e não para investimentos. Tanto é que quando entrou um valor bem significativo da portaria 1666, a gente se questionou se não poderia, por exemplo, comprar um carro, até para essas questões de fiscalização, né? E aí nos foi dito que o seguinte, que quando se faz investimento, aquilo fica, né? A pandemia acaba e fica, que poderia usar só para custeio. Então, só para aquisição de insumos, que inclusive na farmácia básica do município hoje já está se adquirindo alguns medicamentos, né? Que a Carolina, ela verificou os quais seriam possíveis, alguns para sintomas simples gripais, outros para pessoas que são do grupo de risco, do tipo medicamentos de hipertensão, para custeio. Em geral, se pode custeio. Investimento não é possível. Tá bom, muito obrigado. Agora passo a palavra do MDB, Mário Tadeu. Pode. Bom dia, Cris, bom dia, Cláudio, tudo bem? Obrigada por estarem aqui. Eu tenho uma dúvida só em relação, assim, eu não achei aqui, tem alguma despesa comprovada com zoonoses? Despesa comprovada com zoonoses aqui neste relatório não, porque ele é tudo muito sintético, tá? Mas quanto a gastos com zoonose, no final do ano passado, no começo do ano passou a ser empenhado na Secretaria de Saúde, tá? Onde se constatou que isso não seria despesa, ações e serviços públicos com saúde, não poderia ser empenhado no ASPS. Então, a gente passou a empenhar mais no final do ano na Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente, vendo que, né, a função dos animais atenderia a questão ambiental também do município. Então, no final do ano, se fez alguns empenhos, se adquiriu alguns medicamentos de uso veterinário e também foi pago o serviço de profissional da área veterinária, mas eu não tenho esses valores aqui, mas isso eu posso passar tranquilamente até por telefone, por WhatsApp, ou até gerar o relatório do sistema e te passar valores precisos, quem foram as pessoas que receberam, né, e até, por exemplo, se precisar saber quais foram os medicamentos adquiridos, é só verificar ali no empenho, eu consigo te dar, através de um relatório, exatamente o que foi gasto no ano passado. Tá, não, realmente até não seria em relação a valores, a minha dúvida seria isso que tu acabou de dizer, que através de qual secretaria, por onde que saíram essas despesas? O ano passado... Porque zoonose é saúde pública, né? Mas por que não sairia da saúde? É que não pode ser empenhado em ações e serviços públicos em saúde. Segundo foi verificado no ano passado, o próprio prefeito nos falou isso, que não seria legal, que nós poderíamos vir a nos comprometer, porque parte do princípio que seria só a saúde humana para a despesa de ações e serviços públicos em saúde. Mas a zoonose também, a saúde humana depende também desse assunto, eu te entendo, mas o prefeito da época fez um levantamento, tá? Eu não sei te dizer exatamente qual órgão que ele consultou, que não seria legal fazer isso no ASPS. Então, ele pediu para a gente verificar onde a gente poderia enquadrar de uma outra maneira que não ficasse errado. Né? Então, a gente colocou dentro do meio ambiente ali e se fez todos os pagamentos com recursos... Agora eu não vou me lembrar se foi livre ou do Fundo Municipal do Meio Ambiente, mas eu consigo, se eu tiver acesso ao meu sistema, eu consigo te dar detalhadamente. Não é errado sair pelo meio ambiente, mas as zoonoses, elas são responsabilidade, na verdade, da vigilância sanitária, né? Uhum. E a vigilância sanitária é saúde. Eu acho assim, eu penso assim, que era um meio de até se conseguir mais verbas, eu acho que através da vigilância sanitária, para esse assunto que aqui é abandonado, né? Sim, não, eu entendo perfeitamente e concordo, só que antes da gente utilizar cada fonte de recurso, a gente tem que ter certeza se pode, porque se lá adiante se constatar que não podia, o município vai ter que devolver. Tá. Então, há uma série de exigências, né? Então, na dúvida, se empenha no livre, que aí não dá problema, que o livre é do município. Tá bem, obrigada. Agora sim é o Mário Tadeu, MDB.
Quero cumprimentar a todos, os colegas e as pessoas que nos assistem, a Cris e o Cláudio. E a pergunta que eu ia fazer, o Fábio já fez, né? Se podia usar de um setor, usar no outro. Como a colega Elisete também falou, a gente tem muitas perguntas do pessoal. Cadê o óleo? Por causa dos olhos não estão funcionando. Né? Então, sim. Era essa parte daí. Tá bom. Agradeço, muito obrigado. Passa a palavra. Só para complementar a pergunta, né? Essa questão de uso, né? De valores, se pode usar de um setor para outro. Isso é uma atenção também que a gente está tendo muito grande, para não sofrer apontamento. Porque às vezes, como o senhor falou, as pessoas que não são conhecedor da questão, né? Não tem esse conhecimento. E aí fica questionando, por que não usa tal verbo em tal situação? Não, porque precisa ser regular, entendeu? Precisa estar dentro dos parâmetros, dentro da lei, já digamos assim, entende? Então, se a gente não fizer isso, com cuidado, né, a gente pode sofrer, não sofre apontamento. E esse apontamento é devolução de valores, como a Cris comentou. Então, a gente precisa ter suporte jurídico e suporte setor contábil, para ver se é viável ou não. Se for viável, se faz. Se não, do contrário, não. A verba fica lá. Exatamente. Obrigado. Passo a palavra para o Fabrício Costa. Cumprimento especificamente a presidente da Comissão de Orçamento, aí cumprimentando ela, cumprimento os demais vereadores que eu tinha mencionado, o setor aqui tanto o secretário da Fazenda, Claudio Omar, como a Cristiane. Obrigado por estar acompanhando aqui, nos dando esta explicação sobre a situação do município, que embora que nós tenhamos o relatório aqui, favorece a explicação pessoal e de forma não tão técnica, para que a gente possa, não só nós, como aquelas pessoas que estão nos acompanhando nas suas casas, possam ter o conhecimento da situação do município. E algo que me chamou muito a atenção, que no início ali da explicação da Cristiane, que o município teve um incremento de receita relativo à previsão inicial. A previsão era 50.250.000. Eu me lembro que nos outros quadrimestres nós debatíamos muito que talvez não conseguiríamos chegar a cumprir a previsão de receita, que isso foi colocada lá através do plano plurianual, lá em 2017, na época. Passou o incremento para 50.852.000. Houve, portanto, arrecadamos mais do que a previsão inicial, fruto, com certeza, dos repasses do Covid. Porque, como a Cristiane comentou ali, somados, dá mais de 3 milhões de reais que veio vinculado à ajuda federal para os municípios, e no caso especificamente de Pinheiro Machado, ajuda somadas deu mais de 3 milhões de reais, que se não tivesse ocorrido isso, nós teríamos ali em torno de 47, 48 milhões de reais na previsão teria se concluído a arrecadação, que teria todas aquelas nossas preocupações no início lá, que talvez não se cumpriria, e por consequência também mexeria nos índices ali, tanto com pessoal como educação e saúde. Então, este é algo que houve durante esses 4 anos. Também é conveniente nós fazer uma observação aqui, que a Cristiane mencionou, que haveria 6 milhões, mais ou menos, números redondos de restos a pagar. E se nós formos fazer uma conta aproximada só do vale, que é o que está sendo empenhado, vereador Cássio, para pagamento, e que não ocorre o pagamento, se nós passarmos isso aí para números, dá em torno de 3 milhões de reais. Quer dizer, então, desses 6 milhões, 3 milhões é específico para o Vale Alimentação, e também é algo que assim, preocupa, porque nesses últimos anos, vamos dizer assim, ano após ano, o déficit foi aumentando. Se formos analisar lá nos anos anteriores, lá principalmente quando comecei a olhar mais afinco isso aí,
este descontado o valor da questão dos vales, ele praticamente dobrou, mais do que dobrou até, e aí tem mais o incremento do vale, e tem mais a questão dos precatórios que se avizinham, que tem a questão para pagamento, que é uma decisão imediata, que se sabe que a partir deste ano os valores são maiores e que, por consequência, também vamos ter uma arrecadação menor se não tiver um socorro do governo federal, que tudo indica que não vai, nesses portes de 3 milhões, mais de 3 milhões, imagino que seja infelizmente, que não vá vir essa parte do governo federal. Então, isto faz com que, neste momento, nós tenhamos a tranquilidade, porque no início aqui, quando o secretário mencionava, que está havendo o alinhamento entre a secretaria e a contabilidade. Isso é muito importante porque, assim como o Claudiomar mencionou, que vem da iniciativa privada, todos nós, nas nossas casas, se a nossa casa e a nossa família quer andar bem em harmonia, o equilíbrio financeiro da casa tem que estar ocorrendo. Senão é marido brigando com mulher, mulher brigando com marido, criança brigando com mãe e aí por diante. E quem perde com isso é a família. Se nós trazer para dentro do setor público, a família são todas as pessoas do município, sejam servidores, sejam pessoas da comunidade, 13 mil habitantes, que perdem com essa situação. Então, isso nos dá um norte, secretário e contadora Cristiane, como vamos estar na frente num momento que tenha dificuldade posta em função da arrecadação, que inclusive a arrecadação do ICMS desse ano vai ser fruto daquela circulação de mercadorias e de bens e serviços do ano passado, porque é assim que funciona na parte de repasses. Então, eu gostaria de deixar essas considerações ali a respeito da questão de concurso que o vereador Renato falou, enfim, muito bem colocado. Só nesse ano nós temos uma questão que é a proibição através da Lei 173, lei federal que proíbe, justamente para nós poder receber o recurso do Covid, teve essa implantação dessa lei que proíbe o aumento com o pessoal, e aí neste momento tem mais esse agravante, embora a gente saiba de todas as dificuldades na prestação de serviço, principalmente na parte de pessoas para trabalhar junto à secretaria, seja a obra, seja, enfim, educação, mas tem esse agravante que, infelizmente, nesse momento, nos proíbe de fazer essas contratações. Fabrício, me permite uma parte, até para não perder o fio da meada a respeito do concurso, que eu acho que o concurso, como diz o Renato, é um jeito de tu oxigenar até o fundo, né? Porque tu entra novos, além de preencher as vagas que hoje se encontram defasadas, sem pessoal, aqueles que entram também contribuem para o fundo de aposentadoria, o famoso fundo. Bom, mas, Cris, aí eu fico pensando assim, nós estamos com 48,93. Sim. Mas no momento que fizer um concurso, ele não vai extrapolar com os novos? Pois é, justamente dentro disso que a gente comentou também na função de índice. Infelizmente, eu entendo que eu acho que no momento que tu chamar, que era a solução, né, eu não sei se também não vai ser apontado, porque eu acho que nosso índice, nós estamos engessados, né? Na realidade, o município hoje está engessado. Nós estamos em 48, podemos chegar no máximo dos máximos a 54, né? Mas, por exemplo, assim, professores, eu já cito professores porque há contratos todos os anos. Então, esses contratos, eles estão entrando para o índice. Então, simplesmente vai haver uma troca. Eles vão deixar de ser contratos para ser efetivos. Talvez o salário fique um pouco maior, dependendo, mas, de repente, vai haver alguma troca. Em alguns setores vai haver alguma troca. Vai aumentar o índice? Vai, mas a gente precisa de pessoal em várias áreas, e isso também colaboraria com o nosso fundo. E dentro do que o vereador Fabrício falou também, a respeito dessa série de exigências que se fez em função da pandemia, algumas coisas até estão sendo revistas, porque logo de que saiu esse decreto, esse documento, se falava em não se dar nem a reposição, e agora os municípios já estão falando em reposição, né, já estão falando nesses benefícios do tipo triênios, quinquênios, conforme cada município. Então, alguns assuntos já estão sendo revistos. Daqui a pouco pode-se haver uma revisão nesse sentido da necessidade de se fazer concurso em alguns municípios. Então, muita coisa a gente não sabe. Cris, até baseado nisso que tu está dizendo, da 173,
a famosa lei complementar, o Tribunal de Contas agora, em março, ele vai dar uma nova leitura para ela. Tem uma série de pontos, como tu está falando, de reposição, da inflação, uma série de coisas que ficaram em dúvidas na lei, né, ou não estão claras, e o Tribunal de Contas, no curso que nós fizemos, eles vão dar agora um parecer em março para uma série de fatores que o pessoal está se perguntando, principalmente a parte administrativa, que está engessada, para ver com o que vai poder mesmo, de fato, ou não vai poder, mas eu acho que vai ter uma flexibilização. A pandemia é uma situação bem atípica, então até os órgãos superiores não sabem muito o que fazer diante disso, então tem que se haver uma série de estudos para não prejudicar os municípios ou também não extrapolar gastos para prejudicar ainda mais a situação. Então é desconhecido de todos nós, tem que se haver uma série de estudos e só nos resta aguardar e tentar executar da melhor maneira possível para não sofrer futuramente. Lembrando que esse 48,93, após as deduções e acréscimos que vocês fizeram, se nós não tivéssemos tido a ajuda financeira, seria maior esse índice. Sim. Então, para ver a situação que... E outra questão que também foi falada e também cabe nós ressaltar aqui, a educação parada, né, com as suas atividades remotas, com a ajuda do governo federal, foi investido 27,85. Então, nós também temos esta situação, e é dever, sim, município, educação e saúde, para isso tem já determinado, rúbricas determinadas para investimentos, que é para dar este suporte para a comunidade. Vejo que é algo que tem que ser sempre trabalhado, sempre cuidado, e mais uma vez reforço e parabenizo o secretário aqui, que é o que está representando o governo especificamente da área política, e aí a parte técnica na Cristiane, neste empenho de mãos dadas todos, assim como a Câmara também, como a Cristiane mencionou, da participação dos 9 vereadores, também mostra que todos estão imbuídos do mesmo objetivo, que é realmente trabalhar pelo município. Obrigado, presidente Elisete. Colocaria a palavra à disposição do público presente, como tu queria falar alguma coisa? Só temos um lá nos assistindo. Manifestão das redes sociais, coloco à disposição de alguém que quiser fazer perguntas nas redes sociais. Então tem a Rosane Pereira Ribeiro. Tem diminuir os cargos de CCs e tratarem quem renda para trabalhar, para manter a cidade. E muito cacique para poucos prestadores de serviço, manter a cidade. Foi o que ela botou. Olha, cada um tem sua opinião em relação a isso, né? Sobre a função de cargos em comissão, eu acho que realmente, não puxando pelo município, eu estou sendo sincera, tá? Eu acho que hoje nós não temos muitos cargos comissionados, eu não sei dizer exatamente em números, mas eu acho que a pessoa que citou ali às vezes se chateia, como muitos de nós também nos chateamos, porque a gente vê colegas efetivos que não cumprem o seu trabalho e acabam prejudicando o outro colega que fica sobrecarregado. Isso acontece muito, sempre aconteceu, e é uma situação bem complicada. Né? Eu acho que em números de cargos comissionados a gente até não tem tantos, mas tem sim essa situação, sempre teve, de colegas que ficam sobrecarregados por conta daquele colega que, infelizmente, não executa o seu trabalho direito e não é cobrado por isso. Mas obrigado, Cristiane, por a colocação. Não tem mais nenhum. Então, foi só essa pessoa que se manifestou. Coloco a palavra novamente já à disposição para a Cristiane. Bom, gostaria então de agradecer, né, os senhores vereadores, agradecer o pessoal de casa que nos acompanhou. Né, quaisquer dúvidas que se tenha, né, os vereadores ou até o pessoal de casa,
Estamos sempre abertos, pode dar uma ligadinha, pode esclarecer via WhatsApp, não entendi direito tal coisa, não tem problema, estamos abertos para isso. Posso ir na contabilidade hoje, à tarde, amanhã, para a gente esclarecer algumas coisas, não tem problema nenhum. A contabilidade é pública, tá? É para todos, às vezes os relatórios são complicados de se entender, né? A gente tenta explicar da melhor maneira possível e estamos abertos sempre para esclarecimentos. Obrigado, Cristiane. Coloco a palavra novamente à disposição dos vereadores. Do público e vereadores. Coloco a palavra à disposição. Lisete, eu já me manifestei, já estou satisfeito. Mário, tranquilo. Eu também, tranquilo. Também já estou. Agradeço também, vereador. Eu tinha uma pergunta para fazer assim. Eu te pergunto assim, a prefeitura hoje tem bastante contrato, né? Ele contrata uma firma para fazer contrato. Na contratação da firma, não poderia criar alguma coisa para a firma depositar um valor X no fundão? Nesse fundão dos aposentados? Não tem como? Não tem como. Aí era uma maneira deles contribuírem, né? Também. Isso não, mas aí não tem como. A contribuição ao fundo é só para os quem servidores efetivos. Isso. Tá bem, obrigado. Mais alguém quer se manifestar? Mas nenhum vereador? Fábio? Renato? Tranquilo? Nem mais nenhum do público se manifestou mais, Aline? Nada manifestado? Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada, né, a reunião de audiência pública. Agradeço, muito obrigado pela declaração, obrigado pela presença de todos. Muito obrigado.